Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema super importante e muitas vezes mal compreendido: o transtorno bipolar. A ideia aqui é ir além daquela definição de livro, sabe? A gente vai explorar a experiência de quem vive com isso e o que a ciência já descobriu. Vamos nessa? Olha que forte essa pergunta, vinda de um relato real. Quais dos meus sentimentos são reais? Isso já nos coloca direto no centro do dilema, né? Essa busca por uma identidade, por um eu, que parece se fragmentar em versões tão diferentes. É um ponto de partida poderoso para a gente começar a entender. Então vamos lá. Afinal de contas, o que é exatamente o transtorno bipolar? Vamos passar da experiência para uma explicação mais clara, mais estruturada do que a medicina nos diz. O nome já entrega uma parte do mistério, né? Bipolar, dois polos. O transtorno é basicamente isso, uma gangorra entre dois extremos de humor, de energia. Vamos entender melhor como são esses altos e baixos. Então, de um lado dessa gangorra, a gente tem a depressão, aquela sensação de peso, de falta de energia. E do outro lado, a gente tem a mania ou a hipomania, que é o oposto, um pico de humor, uma energia que parece não ter fim. Essa dança, essa oscilação entre os dois polos que caracteriza o transtorno. E é super importante entender uma coisa. A depressão no transtorno bipolar não é só estar triste. É muito mais profundo. É uma exaustão que toma conta do corpo, é perder o prazer nas coisas que antes davam alegria, é sentir um vazio e uma dificuldade enorme de se concentrar em qualquer coisa. E outro polo, a mania, também não é só estar feliz. É um estado de euforia, às vezes de irritabilidade, com uma energia que transborda. A pessoa pode passar noites em claro, cheia de ideias, falando sem parar, com um pensamento super acelerado, e muitas vezes isso leva a comportamentos de risco, sabe? Gastar dinheiro sem controle, se expor a situações perigosas. Certo. Então, um ponto fundamental aqui. Não existe um transtorno bipolar, como se fosse uma coisa só, igual para todo mundo. Na verdade, é um espectro. Existem diferentes formas, com intensidades e manifestações bem variadas. Essa tabela ajuda a gente a visualizar isso. O bipolar tipo 1, por exemplo, tem que ter pelo menos um episódio de mania completa, aquela fase mais intensa que a gente falou. Já o tipo 2 tem episódios de hipomania, que é uma versão um pouco mais leve, alternando com episódios de depressão profunda. E ainda tem a ciclotimia, que são oscilações de humor mais constantes, mas que não chegam a ser tão severas quanto os episódios completos. E só para deixar bem claro o que é essa tal de hipomania, que é o que diferencia o tipo 1 e do 2, pensa assim, é um up no humor e na energia. A pessoa fica mais falante, mais produtiva, mas não chega a ser tão disruptivo quanto a mania. A vida não vira de cabeça para baixo. A pessoa continua funcional, mas quem convive com ela percebe com certeza que ela não está no seu estado normal. Ok, agora vamos para uma pergunta que todo mundo se faz. Mas por que isso acontece? De onde vem? E a ciência hoje tem uma resposta bem clara. O transtorno bipolar não é uma fraqueza, não é falta de força de vontade. É uma condição que tem uma base biológica, genética muito forte. E isso combate diretamente uma ideia errada que, infelizmente, ainda é muito comum. Aquela de que, isso é só um problema emocional, não é biológico. Gente, essa visão é super prejudicial e a gente vai ver agora por que as evidências mostram exatamente o contrário. Olha esse número, é de cair o queixo, de 79% a 93%. Essa é a taxa de herdabilidade que estudos com gêmeos idênticos encontraram. Gêmeos que têm o mesmo DNA. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que a genética tem um peso gigantesco no desenvolvimento do transtorno. É uma das condições de saúde mental com maior componente genético que existe. E este gráfico deixa tudo ainda mais claro. Se a gente pegar a população em geral, o risco de alguém desenvolver o transtorno é de 1 a 2%. Agora, se essa pessoa for parente de primeiro grau de alguém com diagnóstico, tipo filho ou irmão, esse risco pula para quase 9%. Ou seja, a predisposição familiar é muito, muito clara. E como isso funciona na prática? Esse modelo da neuroprogressão ajuda a gente a entender. Começa com uma vulnerabilidade genética, que a pessoa já nasce com ela. Aí, algum fator de estresse pode disparar um primeiro episódio. Só que esse episódio não é só emocional. Ele pode literalmente causar alterações no cérebro, deixando a pessoa mais sensível e vulnerável a novos episódios no futuro. É um ciclo que se retroalimenta e mostra como a biologia está no centro de tudo. Com toda essa base científica em mente, vamos voltar para a jornada da pessoa. Receber esse diagnóstico é um marco. É o começo de um longo processo de aprendizado, de adaptação,
para conseguir levar uma vida estável e, sim, muito feliz. E esse processo não é linear. Geralmente passa por algumas fases. Primeiro a dúvida: será que sou eu mesmo? Depois pode vir a negação: não, esse médico está errado. A raiva: poxa, por que logo eu? São reações super normais e esperadas. Entender isso é fundamental, tanto para a pessoa quanto para a família, até chegar na fase da aceitação. E é a aceitação que abre a porta para o tratamento dar certo. E aqui vem a mensagem mais importante de todas. Anota aí. Transtorno bipolar não tem cura, mas tem tratamento e controle. É uma condição crônica, assim como diabetes, por exemplo. Com o manejo correto, é totalmente possível ter uma vida estável, produtiva e gratificante. E como é esse manejo? A receita de sucesso, segundo tudo que a gente sabe hoje, se baseia em 2 pilares que andam juntos. De um lado, a farmacoterapia, ou seja, os medicamentos, como os estabilizadores de humor, que vão atuar na química do cérebro. Do outro, a psicoterapia, que é fundamental para a pessoa aprender a lidar com a doença, reconhecer os sinais de uma crise e desenvolver estratégias para a vida. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. O que muda quando a gente para de ver o transtorno bipolar como uma falha de caráter e passa a enxergar como uma condição biológica, uma doença do cérebro? Muda tudo. A gente troca o julgamento pela empatia, troca o estigma pela ciência. E essa mudança de perspectiva não melhora só a vida de quem tem o diagnóstico, melhora a sociedade inteira.